Pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então ao nosso curso de eletrônica analógica, hoje nós vamos falar sobre a operação NPN no modo ativo direto. Então nós vimos que o transistor bipolar de junção ele é capaz de trabalhar em duas configurações, a configuração NPN e a configuração PNP. Nós vamos estudar o funcionamento modo ativo direto primeiro na região NPN. Então, a região de funcionamento ativo direto, nós vimos que é quando nós temos a junção emissor-base polarizado diretamente e a junção coletor-base polarizado reversamente. Então, nós vimos que, como nós temos duas junções, nós podemos ter, então, 4 tipos de polarização diferentes, ou seja, reversa-reversa, reversa-direta, direta-reversa e direta-direta. A polarização direta-reversa é o funcionamento ativo direto, que é o funcionamento onde o transistor funciona como um amplificador, ou seja, a relação VBE vai determinar qual vai ser o fluxo de corrente entre emissor e coletor. Vamos entender melhor o funcionamento dessa estrutura ao analisar os slides que se seguem. Então, como podemos observar nesse slide, nós temos aqui as regiões polarizadas de forma adequada para o funcionamento na região ativo direta. Essa região ela tem um ganho maior do que a gente tem na polarização ativa reversa, visto as contingências que nós temos de assimetria entre emissor e coletor e também as relações de dopagem, que vão fazer com que a gente perceba hoje de uma forma mais clara que realmente não teria como a gente ter o funcionamento ativo reverso igual ao funcionamento que nós vamos estudar hoje. Então, como nós podemos observar, nós temos aí a difusão de elétrons, que é simbolizada aí de forma maior por essa seta. Difusão de elétrons pressupõe o fluxo de elétrons real e não convencional. Então, convencionalmente, nós vamos adotar o fluxo de elétrons do lado positivo da fonte para o lado negativo, mas isso ocorre de forma real, ou seja, de forma física, ela acontece do lado esquerdo para o lado direito. Então podemos observar aí que ela ocupa uma região maior no emissor. Depois nós temos uma seta descendo aí, que são os elétrons recolhidos pela base. Podemos ver que essa seta tem só parcela dos elétrons que foram difundidos do emissor. E o restante vai então para o coletor, mesmo o coletor estando reversamente polarizado, como nós podemos observar. Nós vamos entender de forma mais clara como isso vai funcionar. Então, vamos analisar primeiro, do lado esquerdo, a junção emissor-base. Então, essa junção ela está diretamente polarizada, ou seja, mais está aplicado na base do material do tipo P e menos está aplicado no emissor material do tipo N. Consequentemente, nós estaremos injetando elétrons no material do tipo N e estaremos injetando lacunas no material do tipo P. Isso faz com que a gente vá diminuir a região de depleção, consequentemente fazendo com que a gente tenha a difusão de elétrons. Essa difusão de elétrons, então, aconteceria de forma normal na estrutura entre emissor e base. Mas nós vimos em uma videoaula anterior que a estrutura do emissor é uma estrutura muito dopada, ou seja, extremamente dopada. Já a estrutura da base ela é levemente dopada. Isso quer dizer que nós teremos uma relação ou um fluxo ou uma difusão de elétrons advinda do emissor muito maior do que a estrutura de dopagem e a estrutura de quantidade de material da base é capaz de suportar, disponibilizando então elétrons para a barreira que é formada na estrutura base-coletor. A estrutura do coletor é a maior estrutura que nós temos presentes
né, presente na estrutura do transistor, ou seja, é a parte que nós temos a maior área, o maior material constituído nessa estrutura. E como nós já vimos na videoaula anterior, o elemento coletor, o nome coletor não é dado de forma leviana, ou seja, ele é um elemento para coletar o fluxo de corrente. Então, no momento que nós vamos dispor de uma quantidade de difusão de elétrons muito grande que a base não é capaz de captar, ela vai encontrar a barreira formada pela base e emissor que está, a base e o coletor que está reversamente polarizada. Se a estrutura do coletor está reversamente polarizada, como nós podemos observar do nosso lado direito, então o positivo estará ligado ao coletor, dispondo para o coletor lacunas, fazendo com que o material do coletor se reorganize de forma elétrica para que ele tenha ali um esgotamento dos portadores majoritários que ele deveria conter, que seriam os elétrons livres. Consequentemente, se isso leva a um esgotamento e o fluxo ou a difusão de elétrons advinda do emissor vai fazer com que a gente tenha uma disponibilidade de elétrons na sua barreira, então o coletor neste momento vai coletar esses elétrons disponíveis por esta estrutura e vai fazer com que a gente tenha a capacidade neste momento de ter um fluxo de corrente real do emissor para o coletor, que de forma convencional nós vamos considerá-lo que ele é do coletor para o emissor. Agora, esse elemento vai ser dependente da polarização VBE, ou seja, ele vai ser dependente da polarização que nós vamos ter e do fluxo que será possível entregue pela polarização VBE da junção que está polarizada diretamente, fazendo com que a difusão de elétrons seja dependente dessa relação VBE, como nós podemos observar, dado a sua relação de funcionamento. Como a base ela tem o elemento limitador de fluxo de corrente, à medida que nós vamos ampliando a nossa polarização VBE, nós vamos ampliando a difusão de elétrons para o coletor, fazendo com que a gente possa controlar a passagem ou o fluxo de corrente entre emissor e coletor. Então, nós podemos observar que o funcionamento desse evento ou desse elemento vai ser um fluxo, um controle de fluxo de corrente do emissor para o coletor, determinado por um controle de corrente que nós vamos ter no fluxo emissor base. Então, nós vamos ter uma fonte de corrente controlada por uma outra fonte de corrente, que vai ser então originada para que a gente possa amplificar os sinais que vão ser então colocados na estrutura emissor base, fazendo com que a gente tenha uma resposta da melhor forma possível, linear, de amplificação do sinal que a gente tem ou do fluxo de corrente exposto nesta ação, que é o objetivo então desse transistor, ou é o objetivo principal desse componente eletrônico. De forma mais particionada, nós podemos então entender que a junção emissor-base está polarizada de forma direta. Então, os elétrons injetados no emissor e as lacunas injetadas na base vão ser propostas pela polarização VBE, como nós podemos observar no desenho. O emissor é altamente dopado, como nós falamos, e a base levemente dopada. Consequentemente, o emissor terá muitos elétrons livres e a base poucas lacunas. Então, parte dessa absorção não vai ser possível, fazendo com que a gente tenha uma difusão de elétrons maior do que o que a gente pode ter de captação ou de fluxo de corrente para então a base. Esse excesso vai encontrar a base reversa, vai encontrar o coletor reversamente polarizado. Como o coletor está reversamente polarizado, então nós vamos ter a ideia de que o coletor tem alimentando ele, ou seja, como a gente pode ver pela fonte VCB, ele vai estar com um positivo, ou seja, injeção de lacunas nos elétrons livres, recombinando a estrutura e fazendo com que a região
de depleção formada entre a estrutura coletor-base esteja disponível para captar os elétrons que estão em demasia na função ou na estrutura da base devido à difusão do emissor, que é extremamente ou tem uma condição de dopagem que vai fazer com que eu tenha muitos elétrons livres se comparados às lacunas presentes na base. Então, como a estrutura do coletor neste momento de polarização reversa estará eletricamente favorável para captar os elétrons, então haverá o fluxo de elétrons real ou a difusão de elétrons real do emissor para o coletor. Então, os elétrons injetados na base, eles vão ser minoritários. E, como a base é muito estreita, a sua concentração vai ter um comportamento como uma reta, um comportamento linear. Como nós podemos observar na figura aí, a seta indica esse comportamento da base. Podemos ver que, de forma real, o comportamento não é linear. Ele é considerado a nível de cálculos como linear, mas ele não é extremamente linear. Isso vai fazer com que a gente tenha capacidade de gerar um comportamento interessante para amplificação de sinais. Então, nós vamos ter praticamente uma amplificação linear do elemento constituído na configuração emissor-base, e nós vamos ter esse fluxo de corrente ou uma resposta de fluxo de corrente entre o emissor-coletor proporcional a essa estrutura, fazendo com que a gente possa amplificar o sinal de uma forma mais linear possível, sem distorções, que é o objetivo, então, nesta região de funcionamento ativo direto. Então, a maioria dos elétrons do emissor vai alcançar a barreira do coletor, que neste momento está eletricamente positivo, visto a sua configuração, e, consequentemente, vai permitir que a gente gere o fluxo de corrente nesta associação de forma real, que seria, então, do emissor para o coletor. Aqui nós podemos observar o fluxo de corrente e as proporções, como nós podemos observar de acordo com, do lado esquerdo para direito, a diminuição da função, ou seja, do fluxo de corrente. Então, o emissor ele vai ter a maior emissão, ou seja, a maior quantidade de elétrons livres ou elétrons em transição, em difusão, e eles vão circular a ideia da barreira, que é a primeira barreira ou a primeira região de depleção formada entre o material NP. E aí, como ele está diretamente polarizado, então será permitido esse fluxo de corrente, porque nós teremos ali uma diminuição da região de depleção, permitindo o fluxo de corrente entre emissor e base. Só que a base não é capaz de captar todos esses elétrons em deriva. Consequentemente, eles chegam à barreira ou à região de depleção formada pela estrutura PN. Como a estrutura N está alimentada com carga positiva, como nós podemos ver aí à direita, então eu vou ter um esgotamento dos elétrons livres da região do tipo N. Consequentemente, como eu tenho um excesso de elétrons na região P, então neste momento eu vou conseguir a polarização, ou seja, eu vou conseguir que haja um fluxo de corrente captado pelo coletor. Então, a maior parte desses elementos vai para o coletor, já que o coletor é um material maior presente nessa estrutura do nosso semicondutor. Então, ele vai conseguir captar os elétrons que vão sobrar dessa ligação ou desse fluxo de corrente emissor-base. Mas nós vimos também que esse controle vai ser feito pela polarização VBE, que é a polarização direta que nós temos entre a estrutura do emissor e da base. Então, essa junção vai coordenar o fluxo de corrente que vai acontecer no coletor, fazendo com que, de forma convencional, nós tenhamos um fluxo de corrente grande que vai acontecer do emissor para o coletor de forma convencional, e nós adotaremos essa forma convencional para que a gente possa resolver os nossos problemas, as nossas questões. Então, de acordo com o que nós vimos, a corrente do coletor ela vai ser dada pela corrente de saturação exponencial VBE por VT.
Então, a corrente de saturação é uma corrente que depende do projeto do semicondutor. Então, tem a ver com as dopagens, tem a ver com as concentrações que a gente tem, com a quantidade que a gente tem de cada um dos materiais. Então, cada dispositivo disponibilizado no mercado tem características diferentes. Mas essas características elas variam de 10 a menos 12 a 10 a menos 18 amperes, ou seja, a corrente de saturação normalmente é uma corrente muito baixa. Exponencial de VBE por VT. VBE é essa tensão base emissor que estará ou será injetada no nosso projeto de acordo com o fluxo de corrente ou o elemento que nós queremos amplificar. Então ela pode ser pequena ou ela pode ser grande, dependendo da necessidade ou do sinal que nós vamos amplificar nesse processo de funcionamento na região ativa direta. Já a estrutura VT é a tensão térmica, que é uma tensão também constante e padronizada em 25 mV. Ela pode variar de acordo com características de temperatura de funcionamento do semicondutor. Então, se o semicondutor está exposto a uma variação de temperatura, nós temos uma variação de VT, mas a nível de cálculo nós consideramos como sendo uma constante. Isso quer dizer que em um dispositivo o que vai variar é sua tensão de polarização. Então a tensão de polarização vai determinar a corrente que nós vamos ter no coletor, fazendo com que a gente possa determinar um ganho ou uma amplificação do nosso sinal. Então, se isso vai ser determinado por VBE, então isso tem a ver com a corrente que nós vamos ter na base. Então a corrente que nós vamos ter na base, ela tem a ver também com a corrente de saturação, com VBE, com VT, mas ela tem a ver com parâmetros construtivos que vão determinar a dopagem do emissor e a dopagem da base, fazendo com que você permita um fluxo de corrente pelo coletor. Então, consequentemente, essa estrutura vai ser dada pela corrente de coletor dividido por beta, onde beta é uma associação dos elementos que relacionam o diâmetro, a área que nós temos construída do dispositivo, as características de dopagem que a gente tem desse dispositivo, e esses elementos determinam o que a gente chama de ganho de corrente de emissor comum. E esse ganho de corrente de emissor comum, ele é um parâmetro que varia de componente para componente, porque também nós temos uma variação das estruturas internas que são constituídas no momento que você então constrói o semicondutor. Então, essa corrente de base ela vai ser dependente dessas características, mas ela tem uma relação também com a corrente do coletor que a gente vai ter presente nesse sistema. E beta pode ser maior ou menor dependendo dessas características, e nós temos elementos propostos no mercado que vão relacionar ganhos de 100, 200, 300 vezes a corrente que a gente vai ter então presente na base. A corrente de emissor, como nós já observamos naquele fluxo anterior, ela é a maior corrente presente no sistema. E ela é o somatório da parcela da corrente que vai para a base mais a corrente que vai para o coletor ou que é captada pelo coletor. Então, ela é dada pela condição de IC mais IB. Ela também pode ser descrita levando-se em consideração o parâmetro de ganho emissor comum, que é o beta. Então, ela é beta mais 1 sobre beta vezes IC, levando em consideração que a gente vai ter uma relação de corrente de base que tem uma relação com a corrente de coletor. Então é só você pegar a fórmula da corrente de base, substituir ali, e aí você vai conseguir chegar a essa expressão que nós estamos descrevendo aí em relação a beta no circuito ou no funcionamento